agora vamos ouvir Daniele Greenspan. Valeu, Dora, muito obrigada aí pela apresentação, muito chique, a nossa mestre de cerimônias. Antes de começar, eu preciso agradecer muito, não preparei isso não, está vindo de coração. Ana Luísa, muito obrigada por tudo mesmo, por tudo que você inspirou, por tudo que você é. Não tem mais o que dizer. Eu ganhei uma irmã, pedi até para ser adotada pelo pai dela, mas, enfim, e eu agradeço muito também a todo mundo do time, porque esse time, como a Eliane falou ainda há pouco ali no chat, a Marta chamou a atenção para o chat, a gente é um time muito maravilhoso, né? Um time que realmente está batendo o maior bolão. Vamos lá, né, pessoal? Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, que foi feita com muito carinho para um dia tão especial. Muito obrigada, Ana Luísa, pela oportunidade e obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. Bom, vou falar para vocês das nossas vivências e de como elas se transformaram numa experiência importante, né? E tem tudo a ver com o que o Pedro estava agora falando, né, sobre as paisagens do mundo que vão se transformando e como a gente tem vivido de maneira acelerada. Eu agradeço mais uma vez por estar nesse time e por estarmos compartilhando tanta coisa nesse tempo tão impressionante de tantas mudanças. Vivemos tempos estranhos. Essa semana foram 611.524 perdas de vida por Covid no Brasil. Uma catástrofe. Faltou oxigênio, sobrou desamparo, perdas múltiplas, separações, pessoas que nos foram arrancadas de maneira tão inesperada, enterro sem rito, às vezes até sem despedida. Feridas, veias abertas, sentimento de fragilidade, uma assembleia de terrores, traumático social, processo que afetou o mundo inteiro, uma sindemia global, muito mais do que pandemia, porque não é só uma crise sanitária, é uma crise social, é uma crise econômica, é uma crise política, é uma crise afetiva, uma ameaça monstro, difícil de sobreviver. A gente sobrevive, mas estamos sempre vivendo com essa possibilidade de paralisar, de comprometer a nossa capacidade de pensar na hora do perigo, na hora da emoção, e de perder a possibilidade de se reconstruir. Na agenda individual, adoecimento e morte de pessoas amadas, muita dor, solidão. Bom, acho que solidão já era conhecido, né? Nessa superurbanização que temos vivido, estamos também sentindo há muito tempo o anonimato, concentração demográfica, mas aglomerações, não são coletivos, não é comunidade, né? As transformações sociais têm sido profundas. Nas grandes cidades, se sente a falta de raízes e aquela sensação de estar sozinho. Milhares de pessoas e o sentimento de estar só. A pandemia, pandemônio, favoreceu o confinamento e essa sensação de que, ai, não se aproxime e olha, eu sou perigoso, para você também, né? O perigo está invisível e temos as nossas funções para viver. É possível respirar? Esse desafio da pandemia criou e nos ajudou a criar, na verdade, o nosso timão, o time Humanidades, que está em plena ativa desde março de 2020. Né? Lembrando, Benjamin, nós estamos aqui fazendo das vivências uma boa experiência nesse binômio de reflexão e ação. Dessa maneira, a gente associou a nossa prática em saúde a uma pesquisa, né? E a ideia de pesquisa em saúde é uma ideia de juntar dados, mas, ao mesmo tempo, numa abordagem qualitativa,
para pensar e formular questões sobre o que a gente estava vivendo com tanta intensidade. E ainda estamos nessa pandemia. Sempre foi uma aventura, mas também uma aventura da gente poder contribuir, da gente poder estar junto, sem bússola, mares nunca antes navegados nesse atendimento psicopontual online. Movimento solidário, voluntário, de muito acolhimento e uma escuta super sensível da nossa parte, também entre nós. O planejamento foi feito durante, não tinha como ser prévio. A pesquisa se hace caminho ao andar. Nos ofereceu saber para quem, quantos, né? Em 20 meses, atendemos a mais de 4.951 atendimentos, porque sabemos que sempre há uma subnotificação. Atendemos a mais de 2.835 pessoas e também reatendemos as pessoas que retornaram com a duração da pandemia e que acolhemos em 95 redes de conversa. É importante que a gente possa enfatizar que 76% de tudo isso a gente conseguiu acolher com uma chamada e que as pessoas agradeciam pelo acolhimento, pela escuta, né? 5% desses casos, que são muitos, nós encaminhamos a instituições parceiras que estão aqui representadas na programação. 2%, as redes de conversa foram criadas ao longo do processo e nós encaminhamos para as redes. E como que essas pessoas expressavam seu sofrimento? Diante das incertezas do cotidiano. Procuramos criar a partir das falas delas, agonia no peito, dificuldade de dormir, terror de contágio, desânimo, perda de rotina. Na experiência, nós já conseguimos mapear graves questões, antes mesmo dos jornais. Como atendemos a muita gente, a gente conseguiu logo fazer uma verificação e perceber que a violência doméstica estava aumentando muito e que o desemprego estava lá pelas tabelas demais, né? E a sensação também de um futuro incerto, as pessoas muito inseguras. Mas a gente sentiu que essa aceleração que o Pedro falou, né? Esse mundo apavorado, mas com as transformações da natureza e da paisagem social. E isso é cartografia, né? A cartografia não é um mapa parado, é um estudo daquilo que está em movimento. Vidas ameaçadas, sonhos estancados, nós trancafiados, afetos explodindo e muito poucas certezas que continuamos a não ter, né? E agora, a certeza que podemos ser interrompidos e que é preciso continuar. Quando a pandemia começou, na verdade ela já tinha começado, mas ela foi sendo declarada a pandemia no dia 11 de março de 2020, no dia seguinte morreu uma mulher em São Paulo, foi a nossa primeira vítima brasileira. Daí em diante, a transmissão comunitária, em menos de 6 meses, foram 100.000 mortos. Só que a gente começou a se amortecer, porque esses números começaram a aparecer e a gente, enfim, perdemos a noção de tantos números, né? E vimos, então, a necessidade de resgatar essa história e colocar elas em correlação com esses afetos que a gente via nas pessoas que estávamos atendendo, a tormenta e o tormento na cartografia. Em 2020, nós percebemos 3 ondas de emoção. A primeira, o terror. Claramente o terror que acabou com a rotina, o que vai ser de nós. E depois, o temor em relação ao futuro. E logo, muitos transtornos de sono, porque a rotina não é fácil, né? Tudo desestruturou e ficamos muito cheios dessa emoção. No final de 2020, em novembro, começou a aumentar muitos casos, muito mesmo. E essa quarta onda foi de novembro de 2020 a fevereiro de 2021. Não pegas à toa. Eu fui criteriosamente
resgatar, como o Pedro falou, tudo aconteceu tão intensamente, vocês imaginam? Hoje a gente tem uma diferença tão grande de panorama, né? Num período tão intenso de coisas que aconteceram. Então, de novembro a fevereiro, em 7 de janeiro, foram 200 mil vidas perdidas. E o colapso no Amazonas, faltou oxigênio, restrições à circulação e o isolamento aumentou. De março a maio, piorou mais ainda, e vocês podem ver que a dificuldade, né, aparece muito grande. Né? Ela se estampou. Por quê? Porque aquilo que temíamos, que fosse expandido do Amazonas para o Brasil, o colapso nacional, aconteceu. E as pessoas tinham vários tipos de dificuldades. Muitas perdas de vida, perdas de emprego, enfim, perdas de muitas coisas, muitas perdas. Né? E isso ficou claro, muito claro, nessa nossa cartografia. Só que em 17 de janeiro começou a vacinação. Então, a gente já pode ver algumas coisas que foram acontecendo de junho até no período de junho a agosto. A pandemia começou a arrefecer em termos de potencial de mortes, ou seja, a correlação entre aquilo que era número de casos e número de óbitos era muito alta, de 75%, né? Ela passou a 34%. Isso significa, aumentou, sim, o número de pessoas doentes, mas diminuiu muito o número de pessoas que morriam da doença. Isso foi muito importante. E nesse momento de arrefecimento da pandemia, apareceu claramente os problemas relacionados, né? Ou seja, muitos problemas de relacionamento. A agonia no peito, as dificuldades de dormir continuavam, e as questões de relacionamento apareceram bastante nas nossas queixas. Em novembro, né, no dia 13, no município do Rio, nós alcançamos 75% da cobertura vacinal. É extraordinário, porque no início da vacinação nós tivemos muito problema e andamos muito devagar. Vocês sabem, não foi fácil, né? Nós temos um Plano Nacional de Imunização que é excelente, mas não foi muito fácil de colocar ele para andar. Bom, 60% do Brasil já está vacinado com 2 doses, e a gente agora está com muitas perdas ainda, são 140, menos de 300 por dia se sustentou nesse mês de novembro, mas a gente já teve 2.000 perdas de vida por dia. Números e palavras ainda guardam muitas marcas, e não é muito fácil a gente desvendar. O que está por trás dele, vamos ter um pouquinho que esperar para poder viver e pensar. Mas é importante que a gente continue nessa dinâmica, nessa cartografia, nessas transformações que são do mundo externo, mas que também são do mundo interno, em constante mutação. É preciso esperar, mas esperançar. E eu trago aqui para vocês essa esperança em telas de uma exposição maravilhosa que aconteceu em Londres, 116 telas em um tablet, que foram feitas em confinamento, ou seja, na pior das fases, existia uma possibilidade de criar. Na quarentena foram feridas, mas também muitas cicatrizes, e cicatrizes criativas. E nós, do nosso timão, o nosso time de coração, também criamos, escrevemos e vamos publicar um livro, Cuidados Compartilhados na Pandemia. Lançamento com 2 anos de trabalho, hein? Aguardem, 22 de março. Muito obrigada, gente. Bom, obrigada, Dani. Excelente sempre ouvir a cartografia e os seus ricos números quantitativos e qualitativos, né? A qualidade está sempre perto. Obrigada, Dani. Obrigada, Pedro. Até já. Então, eu vou chamar agora para a próxima mesa a nossa querida Ana Cristina Frois.
para coordenar a nossa próxima mesa. Bom dia para todos e todas. Nossa, tanta coisa boa que a gente vai ouvindo aqui, né? Que vai deixando emocionado. Eu estou aqui com uma incumbência muito boa, gostosa, maravilhosa, de estar apresentando essa mesa, a mesa número 1, né? Com nossos parceiros. Então, assim, é uma mesa que eu tenho muito prazer e honra de estar aqui, viu? Escolhida pelo nosso time, para poder estar nessa mediação. Essa mesa são representantes, são mulheres queridas, maravilhosas, representando instituições parceiras que apoiaram e apoiam, ao longo dessa trajetória, o time Humanidade. Nós acolhemos, nós atendemos psicologicamente, né, acolhemos, e a gente encaminha e vocês acolhem e dão continuidade. Super obrigada, Roseli do CRP, Cristiane Plarra, da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, ao Instituto Freud, a Márcia Maron, a TFRJ, Sessão Terapêutica do Rio de Janeiro, Rosane Porto, ao Centro de Valorização da Vida, a Gláucia, também ao Programa de Ajuda Humanitária e Psicológica, Ana Maria Sampieri. Gente, é um prazer estar com vocês, muito honrada. Time, vamos agora começar com essas mulheres que nos dão né, muita força e apoio. Vamos começar pela Roseli Goffman. Cadê a Roseli Goffman aqui? Bom, Roseli Goffman está aqui conosco representando o Conselho Regional de Psicologia, era conselheira do Conselho Regional de Psicologia Rio de Janeiro desde 2016 e também do Conselho Federal de Psicologia de 2008 a 2013, é psicóloga clínica e está aqui nos dando o prazer e a honra da sua presença. Obrigada, Roseli. Vamos lá. Ok. Muito obrigada pelo convite. O CRP Rio de Janeiro, de que eu faço parte, está participando desse evento e espero que possa contribuir em todo o balizamento de regulações, de tudo que for preciso para o time Humanidade continuar prestando esse serviço absolutamente relevante à nossa população em meio desses tempos tão sombrios. Ok. Então, gente, vou começar falando uma coisa muito importante para vocês. Eu ouvi o Marjan e o Pedro comentando sobre a presença de mulheres aqui, né, no time Humanidade. Né? O número de mulheres dentro da psicologia é um número absolutamente relevante. Nós somos cerca de 90% dos psicólogos e psicólogas se formam no Brasil. É um número relevante, já foi, inclusive, um número maior de mulheres. Ele tem tido uma tendência a ir reduzindo. Isso é importante falar para vocês. A outra coisa importante de lembrar é que hoje nós somos 413.911 psicólogos e psicólogas formados no nosso país. O que quer dizer isso? Isso representa que nós somos o país que tem mais psicólogos no planeta. No planeta Terra, o Brasil é o que formou o maior número de psicólogos. Então, por isso, a gente precisa continuar o nosso processo de balizamento da nossa profissão de maneira a gente obedecer o nosso código de ética, que também tem sido parâmetro para outros códigos de ética e outras resoluções de outras categorias profissionais. Então, vamos falar do atendimento online. Esse atendimento online que foi tão relevante nos tempos de pandemia. Publicada em 2018, essa resolução 011 do Conselho Federal de Psicologia, ela trouxe para o Código de Ética, ela trouxe para a obediência ética a prestação de serviço online, inclusive a psicoterapia, que ela ainda não tinha sido colocada dentro do atendimento online. Vocês vejam só, 2018 ela é regulamentada. Em 2020 vem a pandemia e precisa demais desse tipo de serviço. Então, em 2020 foi criada uma nova resolução, para facilitar ainda mais a entrada dos psicólogos a um procedimento regular com relação ao atendimento online. O que é um procedimento regular? Não é muita coisa.
Primeiro que quando você preenche o cadastro, eu acredito que muitas de vocês, psicólogas aqui e psicólogos do time Humanidade, já tenham preenchido, ele é autoexplicativo. A única parte um pouquinho mais complexa que ele tem é um final onde você diz como você vai atender, qual é a tua orientação, de que formação você vai querer falar, qual é o instrumento que você vai usar, qual é a ferramenta que você vai usar. Imagina que isso é a parte mais complexa, porque o resto é um fill in the blank, é preencher os espaços para você estar perfeitamente regular diante do Conselho Federal de Psicologia e o seu conselho de pertencimento, que é o Conselho Regional, que geralmente é o estado em que você está. Então, esses profissionais que prestarem serviço psicológico por meio de tecnologia da informação e da comunicação devem utilizar o cadastro E-PSI, E-PSI. Você, se quiser procurar, você procura E-PSI e CFP, Conselho Federal de Psicologia, você dá um Google que você já vai entrar nesse cadastro. Então, essa resolução de 2020, ela foi para facilitar a adesão. Então, o psicólogo ou psicóloga que aderiu ao atendimento online em meio à pandemia, ele não precisou do ok, do autorizo do conselho para iniciar seu trabalho. Era uma situação emergencial, a gente precisava, né, que nosso contingente grande de psicólogos pudesse estar virtualmente atendendo os seus pacientes no consultório ou aqueles outros novos pacientes que a própria pandemia foi produzindo, como falou aqui a Daniele, contou para a gente. Então, essa análise e aprovação do CRP, ela foi adiada e ela vem sendo feita paulatinamente, porque os números das pessoas que aderiram desde 2020 até 2021 foram números extraordinários. Foram números que muitos países não têm número de psicólogos, o número de pessoas que aderiram ao atendimento online de janeiro de 2020 a novembro de 2021. Para vocês terem uma ideia, nós contamos com 149.594 pessoas, psicólogos e psicólogas, que entraram ali e preencheram o EPSI, que é o nosso cadastro. Vocês vejam só que salto extraordinário que nós demos. Esse salto foi assim, a questão do atendimento online, ela já vinha sendo pensada dentro da psicologia por mais de uma década. Já tínhamos alguma resolução quando os instrumentos, as ferramentas, inclusive de atendimento, eram ferramentas ainda em desenvolvimento, em processo de desenvolvimento, inclusive da confiabilidade da ferramenta. Por exemplo, esse fato que nós estamos tendo hoje, nós estamos um Zoom com centenas de pessoas ao mesmo tempo agora, sendo gravado para a posteridade. Quer dizer, este tipo de tecnologia, ele demorou cerca de 10 anos para poder existir. Inclusive, a segurança dele para não entrar uma pessoa de fora e fazer uma escuta ou fazer uma gravação, são procedimentos que foram sendo criados. Então, nossa resolução do atendimento online, ela também teve que obedecer à evolução dos tempos da própria ferramenta. Então, seguindo, o psicólogo habilitado a apresentar atendimento online, além de preencher o cadastro, ele tem que estar registrado de forma correta no Conselho Federal de Psicologia e no regional, tem que ter o cadastro, né, para ser reconhecido, para se acontecer algum problema com esse psicólogo no atendimento, tanto dele quanto do paciente que ele atende, se houver alguma reclamação, ele poder estar devidamente registrado no conselho e poder receber assistência do conselho, assim como a pessoa que encaminha uma reclamação sobre algum atendimento também tem que ter respaldo no conselho, porque faz parte, né, do atendimento ao público, esse atendimento ter qualidade. E para ele ter qualidade, ele tem que estar obedecendo alguns preceitos que são apenas balizamento para o nosso atendimento profissional de qualidade. Então, no registro documental, o registro documental do atendimento online, ele obedece
a mesma regulamentação do atendimento pessoal. Ou seja, tem aqui alguns itens só de uma orientação muito prática e muito básica. Isso vocês vão encontrar nos manuais, nos registros, nos sites dos conselhos. Primeiro, tem que ter a identificação do usuário ou instituição onde ele está sendo atendido ou foi encaminhado. Segundo, a avaliação da demanda e definição de objetivos do trabalho. O terceiro, deve constar um registro do processo de evolução do trabalho, de modo a permitir o conhecimento do mesmo e seu acompanhamento, bem como procedimentos técnicos científicos adotados. Isso por causa do item seguinte. Você, às vezes, tem que descontinuar um atendimento. E aí você vai fazer o quê? Vai soltar o caso no ar, né? Não vai contar para a pessoa para quem você indicou, para o outro psi, para quem você indicou, como é que foi o registro do caso, você não tem nada anotado. É preciso ter o registro da evolução do trabalho. Tanto para efeito, como a gente tem aqui no item 4, para efeito de encaminhamento ou de encerramento do processo de atendimento. E quinto, cópias de outros documentos que foram produzidos pelo psicólogo para o usuário ou instituição do serviço de psicologia prestado deverão ser arquivadas, além do registro da data de emissão, finalidade e destinatário. Vocês não podem imaginar o quanto a gente recebe demandas de processos encaminhados contra psicólogos por conta de pareceres feitos sem base científica. E pareceres que visam a servir, por exemplo, num processo de guarda de uma criança, numa separação, que em vez de serem instrumentos que vão ajudar a criança, eles só estimulam o litígio. Então, é bom a gente ter as nossas anotações e ter, assim, os nossos registros organizados para que isso diminua a possibilidade disso acontecer. E, por último, o sexto, documentos resultantes da aplicação de instrumentos de avaliação psicológica deverão ser arquivados em pasta de acesso exclusivo do psicólogo. Por exemplo, se você vai aplicar um Rorschach, um Zülliger, ou um HTP, você deve ter isso tudo arquivado. Muito bem. Então, já estamos cadastrados no EPSI, já sabemos como a gente deve manter o registro, então a gente também deve atualizar o registro todo ano, ver se está faltando alguma coisa, se a gente está introduzindo uma nova técnica, ou se a gente está usando uma nova ferramenta, a gente vai entrar lá no cadastro e vai atualizar. Muito bem. Uma coisa que no meu tempo, né, que eu comecei a atender, não tinha, mas que também é bem interessante, é o contrato de atendimento. O contrato de atendimento ele deve estar escrito, o contrato entre nós e o paciente, e ele deverá constar nesse contrato os seguintes itens: a natureza do serviço, entre psicoterapia, avaliação psicológica ou perícia, a forma de atendimento, se vai ser por telefone, por e-mail, plataformas específicas, se o atendimento vai ser síncrono ou assíncrono, ou seja, vai ser uma gravação e depois você vai receber uma gravação de resposta, ou se você vai falar online. Tem que ter a duração do atendimento, a frequência do atendimento, quantas vezes por semana, resguardar o sigilo profissional, ter cuidado com o ambiente para prestação de serviço. Por exemplo, a minha neta, que já entrou 2 vezes, isso não pode acontecer durante a prestação de serviço, eu tranquei a porta para ela não entrar. Então, cuidado com o ambiente para a prestação de serviço. Deve ser combinado nesse contrato também a remuneração, o valor do atendimento, formas de pagamento, cancelamento da sessão ou falta. Tudo tem que ser combinado, gente. Combinado obedece direitinho a questão do código de ética. Essas combinações devem ser por escrito para que fiquem absolutamente claras para todos. Aqui, o que eu coloquei? Eu coloquei como é que é a carinha da imagem
do cadastro é psi. A carinha é assim. E por aí, vocês vão conseguir fazer o cadastro. Eu agradeço novamente o convite. Um abraço enorme para o time Humanidades. É muito relevante o trabalho que vocês vêm fazendo. Oi, Roseli, obrigada. A gente precisa agradecer em nome do time aqui, eu estou aqui agradecendo, acho que de todos nós psi, de vocês terem caminhado juntos com presteza. Eu acho que nós andamos muito rápido, né? Nesse tempo a gente adiantou tudo, talvez fosse necessário mesmo. E a gente aí conseguiu fazer esse cadastro rápido e conseguimos atender a população com presteza e com carinho que a gente realmente tem que oferecer. Obrigada, minha querida, mais uma vez, um beijo por estar aqui representando a nossa conselho, tá? Beijo, Roseli. Roseli está no exterior aqui, dando aqui uma atenção a nós, né? Bom, agora vamos para a Cristiane Blarra. Cristiane Blarra, querida, seja bem-vinda. Então, Cristiane Blarra é coordenadora do Estamos Ouvindo, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, mestre em psicologia pela PUC do Rio. Cristiane, também, de novo, agradecer em nome do time a parceria constante e o apoio de continuidade do acolhimento para o atendimento psicológico. Então, esse é o tempo para a gente conversar um pouco. Nosso tema é psicologia, atendimento online, uma prática que veio para ficar e veio para ficar, né? São nossas parcerias aqui constantes. Olha, obrigada, Ana Luísa, parabéns ao time Humanidades por esse magnífico trabalho. Obrigada, Daniele, pelo convite para participar do evento. Daniele, que tem essa dupla inserção, né? Time Humanidades e Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. E quem conta com a Daniele, com a sua amizade, sabe o valor que ela tem, né? Eu hoje vou morder a língua. Eu que falo que não se deve ler, hoje eu vou ler, porque o tempo é muito exíguo e eu não quero deixar de partilhar com vocês algumas das reflexões que eu fiz ao longo desse tempo. Bem, se antes da pandemia o atendimento psicoterápico online era uma exceção, pacientes que mudavam de cidade ou país, por exemplo, casos de adoecimento grave, com a pandemia, ele se estabeleceu como norma. Inicialmente, enfrentou resistências, tanto do lado dos analistas como dos pacientes. Vocês lembram, né? Daqui a 15 dias a gente volta, mês que vem, quando você voltar presencialmente, eu volto, né? Até nos darmos conta que os 15 dias não terminavam. E que era essa, então, a maneira online de manter os atendimentos e o nosso trabalho, uma questão de sobrevivência material e psíquica. Aceitamos a limitação que a pandemia nos impunha, em termos psicanalíticos, aceitamos a castração. Enfrentamos um paradoxo. A tecnologia, que até outro dia considerávamos o que nos afastava uns dos outros, agora nos aproximava. Conversas, reuniões, aniversários, tudo passou a acontecer com o auxílio das plataformas digitais. As lives passaram a fazer parte das nossas vidas. Live, né? Live. São tempos de guerra, né? O Pedro falou, eu realmente, quando fui escrever, fiquei em dúvida com relação a que tempo usar. Já passou? Está passando? A gente vê agora a Europa novamente enfrentando a quarta onda. Que tempo? E como está difícil esse tempo, né? Em tempos de guerra, foi o que nós vivemos, ou estamos vivendo, as mudanças se aceleram em função da necessidade. Foi assim na Segunda Guerra, com a entrada maciça da mão de obra feminina no mercado de trabalho, em função dos homens estarem no fronte. Na nossa guerra particular, especialmente no Rio, Brasil, entre tanta dor e medo causado pelo novo coronavírus, temos muito a louvar na postura dos psicólogos e psicanalistas pela rápida mobilização no sentido de oferecer atendimento psicológico gratuito à população.
num movimento de solidariedade, de posicionamento em favor da vida. Não ficamos em cima do muro, como tantos outros profissionais, né? E escolhemos o lado da solidariedade e da criatividade. Essa torção emocional tão brusca, eu criei esse termo, eu acho que nós fizemos uma torção emocional, e por isso mesmo traumática, exigiu de nós uma flexibilidade e uma elasticidade técnica que não conseguiríamos sozinhos em tão pouco tempo. Portanto, não foi à toa a criação, fortalecimento de grupos e instituições, do qual o time Humanidades é o grande exemplo. Frente à ameaça de morte e do desconhecido, a maioria de nós escolheu se unir e construir uma forma de atendimento psicológico à população, intuindo, acho que percebemos isso, né, que a devastação causada pelo vírus era acompanhada de uma devastação social e mental. No caso da psicanálise brasileira e latino-americana, não tem notícias de mobilização da psicanálise europeia e americana, norte-americana. Na maioria das sociedades, formaram-se grupos para atendimento solidário. A SBPRJ criou o grupo Estamos Ouvindo, de atendimento gratuito, pontual, por telefone, inicialmente oferecendo 3 atendimentos por pessoa e depois, com a continuidade do projeto, passando a atender até 8 vezes por pessoa. Estamos em ação ininterruptamente, assim como o time Humanidades, desde abril de 2020, um momento que não passa. Toda vez que eu vou falar do trabalho, eu falo nesse momento de pandemia, e esse momento tem quase 2 anos. Podemos pensar na elasticidade da técnica preconizada por Ferenczi, bem como nas consultas terapêuticas de Winnicott, como o pano de fundo da técnica que usamos para trabalhar. Não por acaso, Ferenczi e Winnicott, analistas que sempre estiveram sintonizados com o tempo em que viveram e entenderam que a experiência social, cultural, não era tão importante quanto a psíquica, se é que é possível separá-los. Winnicott lembrava no tempo de guerra, estavam discutindo psicanálise, mas havia bombas caindo sobre Londres, né? O grupo do Estamos Ouvindo se reúne quinzenalmente para a discussão dos casos pela plataforma Zoom. E, sem dúvida, nos primeiros tempos de pandemia, isso foi fundamental para a saúde mental dos próprios psicanalistas envolvidos. Além disso, se sentir construindo alguma coisa, saindo do sentimento de impotência, frente a tanta destruição e maldade que vivemos, né, foi e é reparador para todos nós. Temos tido a experiência de sair da bolha do próprio consultório, atender pessoas de outros bairros, cidades, países, situações extremas, tanto de pobreza quanto de desamparo. Tivemos a surpresa com a receptividade aos atendimentos, a potência de ter alguém, nós ligando, né, que liga e diz: estou aqui para ouvir a sua dor. Constatamos também a existência de um campo transferencial, esse é um termo criado por Fábio Herman, tem toda uma teoria, um psicanalista de São Paulo, propiciando que uma interpretação possa ser dada mesmo nesse curto espaço de tempo. Fazer o outro falar e dar algum sentido ao vivido foi o que fizemos, e tivemos a surpresa de que isso era possível por telefone. E tem efetividade, o tratamento acontece. O dispositivo analítico é possível nessas condições. O desenvolvimento desse tema faz parte de um artigo escrito por mim e Liana Albernaz, ainda foi enviado ao International Journal, ainda não foi publicado. Descobrimos também a potência do atendimento pontual e o valor da gratuidade, num mundo em que absolutamente tudo é precificado. Dentro dos limites do modelo proposto, conseguimos que, ao final da maioria dos atendimentos, haja uma abertura para a saúde e a vida, validando nosso trabalho e, inúmeras vezes, nos surpreendendo, gratificando
e também contribuindo, ainda que com uma gotinha d'água, né, naquela imagem do Betinho, do passarinho que leva uma gotinha d'água para apagar o incêndio, para a melhora da saúde mental da população. Mas eu tenho questões agora, né? Nesse tempo que é passado, é presente, é contínuo, é gerúndio, é o quê? E agora? Estaremos vivendo outro momento de torção emocional? Caminhamos para um atendimento híbrido? O atendimento online é a nova zona de conforto? Quais serão os critérios para mantê-lo? E o silêncio, tão difícil no universo online? Como fazer? Ao mesmo tempo, como preservar e consolidar todas as conquistas alcançadas com esse tipo de trabalho? A democratização do atendimento, o socorro a pessoas desvalidas, escutar toda uma população que nunca chegou sequer à clínica social da SBPRJ. Como preservar essa conquista? Estou terminando. Além disso, temos que lidar com o enorme buraco que ficou. A devastação de um pós-guerra, o empobrecimento da população, famílias enlutadas, a sensação de que envelhecemos mais rapidamente. Eu vivi 20 anos em 2 anos. O esgarçamento de muitos casamentos e amizades, enfim, as perdas reais ou imaginárias que vivemos nesse período. E, mais que tudo, a constatação de que somos insignificantes frente ao acaso e às intempéries da vida. Penso, porém, que amar e trabalhar, como dizia o velho Freud, é o tanto que podemos fazer frente ao desamparo que o viver acarreta. Muito obrigada. Obrigada, Cristiane. A gente vai dar... Foi bem importante os seus questionamentos. Eu acho que nós estamos numa fase, talvez aqui falando de guerra, em alguns momentos é a hora que a gente vai só acolher o ferido para curar a ferida. Depois vamos ver o que acontece, né? O que ficou. Porque não foi só uma ferida no corpo, foi uma ferida na alma, né? As coisas que vêm. Eu acho que a gente está agora tendo que... Estamos com amor, cuidando, né? Com amor, depois vamos ter que cuidar mais, né? Inclusive de nós mesmos, né? Nós profissionais, cuidar mais de nós mesmos também, do que vai ter, o que vem conosco. Acho que são nossos questionamentos, né? Estamos juntos nesse momento mesmo, que a gente adiantou tanto tempo, né, tecnologicamente falando, mas também efetivamente. Eu fico muito feliz, pessoalmente falando, porque eu acho que a psicologia, de alguma forma, se uniu, né? Se uniu porque não tinha teoria e prática melhor nem pior que a outra, porque a gente nos unimos pelo amor. Eu acho que essa é a linguagem maior, essa é a melhor teoria e prática. Obrigada, Cris. Perdão, Márcia Maron, Instituto Cultural Freud, psicóloga, psicanalista, membro da diretoria do Instituto Cultural Freud, e também tanto encaminhamos para lá. E, Márcia, quantos encaminhamentos, quantos atendimentos acolhemos, né? Vocês acolheram aqui o nosso encaminhamento. Está aí com você, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Bom dia a todos vocês. Foi um grande prazer ter sido convidada a participar deste primeiro simpósio do time Humanidade. Em primeiro lugar, vou me apresentar para aqueles que não me conhecem. Sou psicóloga, psicanalista, membro da diretoria do Instituto Cultural Freud e, a partir do ano que vem, representarei o Instituto no exercício do cargo de presidente pelos próximos 2 anos, para o qual fui eleita recentemente. Curiosamente, neste momento, estamos comemorando a maioridade do Instituto. Exatamente há 21 anos surgia o ICF, quando um grupo de psicanalistas da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro resolveu concretizar a ideia de que a psicanálise precisava se relacionar mais intimamente com as ciências humanas, o que propiciaria uma visão de ser humano mais abrangente e rica, possibilitando o seu entendimento dentro de um contexto maior. A ideia seria ter um local onde se pudesse conciliar a investigação da própria psicanálise junto com o estudo das outras áreas de cultura, anexando ainda uma clínica social, onde essas aquisições pudessem ser aplicadas e discutidas. Analisando o seu ideário e sua filosofia, podemos perceber que o ICF não pretende ser uma sociedade de formação em psicanálise, mas um instituto de pesquisa aplicada, um lugar de acolhimento ao diferente,
ao pensamento livre, a uma forma não hierarquizada de troca de ideias e saberes, e ao entendimento do sujeito imerso no seu contexto sociocultural. Tanto o Instituto quanto o time Humanidades têm seu foco voltado para o humano que nos constitui. Esse é nosso ofício e podemos exercê-lo de um modo abrangente através da nossa clínica social e do nosso programa de terapeutas, que se apoia nos encontros semanais em grupos de reflexão, nos quais acompanhamos cada paciente desde as primeiras entrevistas até o entendimento das suas questões e a evolução do tratamento. É por essa via que encontramos o outro na sua dor e desamparo. E foi por esse caminho que cruzamos com o projeto do time Humanidades, com quem fizemos essa linda parceria num momento crucial, quando pudemos abrir nossos braços e os passos para acolher os deprimidos, desorientados, amedrontados, tanto quanto nós mesmos, para que tivéssemos o tempo suficiente para sobreviver à pandemia. Todos imersos num mesmo quadro assustador, confrontados com nossas vulnerabilidades e finitude, momento em que o medo da letalidade do vírus e da incerteza do amanhã nos fez perceber a eficácia do acolhimento aos pacientes em desamparo e o real significado do conceito de empatia. De mãos dadas, seguimos pelos caminhos eletrônicos e seus desafios, percebendo nossa existência através da tela brilhante do computador. Online conectados, oferecemos nossos colos indistintamente, indiferente às distâncias geográficas. Outras cidades, estados, outros países, estando ao alcance de muitos, algo impensável há não muito tempo. Como não oferecemos apenas um apoio pontual, mas uma terapia sem prazo determinado, nossa clínica social ficou sobrecarregada, pois quadruplicamos o número de atendimentos mensais. Os terapeutas, quase sem horários disponíveis, mas mesmo assim acolheram o volume imenso das várias angústias que batiam à nossa porta. Junto com o time Humanidades, descobrimos um potencial desconhecido em nós mesmos. Nos expandimos para o mundo ao mesmo tempo em que nos sentíamos confinados. Aprendemos com a pandemia que, quando não é possível evitar o sofrimento, nós podemos escolher como lidar com ele, reforçando a necessidade de buscar um sentido em meio à crise, dando um destino a essa dor através de mudanças, transformações, criações, oportunidades, possibilidades e reflexões. Os atendimentos online já existentes, vistos com desconfiança por muitos, revelaram-se o caminho salvador em tempos pandêmicos, para tantos e para nós mesmos. Essa ferramenta dificilmente poderá ser esquecida ou negligenciada, instalando-se como da maior importância no encontro com o outro e na sua escuta, sempre que necessário. Sem dúvida, veio para ficar e nos permite exercer nosso ofício mesmo à distância, estando e sendo presentes. Em nome do Instituto Cultural Freud, da diretoria e do nosso atual presidente, Sigmund Freud, ato falho, Sigmund Perestrello, agradeço em especial a Ana Luísa Novis, idealizadora e coordenadora do time Humanidades, e a todo o grupo, pela parceria e confiança depositadas na condução do nosso trabalho. E para mim, particularmente, foi muito gratificante fazer parte do projeto do time Humanidades desde o seu início. A maioria dos integrantes não se conhecia, não sabíamos como seria, quanto tempo duraria, mas nos organizamos e nos reunimos, possibilitados pelo dispositivo online, com o desejo de ajudar, e acabamos também nos ajudando, criando uma rede de apoio, amparo, amizade e carinho mútuos. Muito obrigada, Ana, ao time e a todos vocês que estão hoje aqui, neste simpósio, que não deixa de ser uma grande confraternização. Um bom dia. Ai, lindo, Márcia, é uma grande confraternização mesmo, e vocês aqui, né, dando junto conosco, um abraço. Obrigada, Márcia, vamos falar, linda, linda. Bom, agora vai ter a Rosane Porto, que eu já adiantei, né, Márcia? Também Rosane Porto, que é psicóloga e diretora do Núcleo Contemporâneo de Psicoterapia e presidente da Associação de Terapia de Família do Rio de Janeiro, que é de onde eu vim também, estou aqui no time, graças à TF, na minha gestão, né, Rosane? No final da minha gestão,
e você deu continuidade belamente aos atendimentos de casais e famílias, né, dentro desse momento pandêmico, e também online, que também foi uma novidade para a gente. Bom, Rosane, tem aqui sua fala, seja bem-vinda mais uma vez, obrigada por estar aqui. Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer esse convite dos organizadores deste primeiro simpósio do Time Humanidade. É uma alegria muito grande estar aqui, compartilhando com vocês desse encontro tão carinhoso, filosófico e poético. Tenho acompanhado o belíssimo trabalho deste time junto à sociedade e aos profissionais de saúde mental. Construiu uma ponte durante todo esse período pandêmico, ligando ajuda humanitária à saúde mental, as pessoas e as pessoas em situações de vulnerabilidade. Observei a animação, o envolvimento e o comprometimento dos voluntários deste projeto com a causa humanitária e formaram um verdadeiro time. Parabéns, vocês se tornaram uma super equipe. É um grande prazer estar aqui hoje como atual presidente da Associação de Terapia de Família do Rio de Janeiro e representando a presidente da Associação Brasileira de Terapia Familiar, Silvana Silvestre, para celebrar nossa parceria com o time Humanidades e agradecer pelo relacionamento sempre gentil e colaborativo que construímos. A Abratef, Estudos e Práticas Multiprofissionais com Famílias, tem a finalidade de congregar os profissionais brasileiros de terapia familiar e das áreas biopsicossociais que trabalham em diferentes contextos, com práticas familiares em diferentes abordagens. A Associação Terapia de Família do Rio de Janeiro é uma das 15 regionais da Abratef, espalhadas por todo o Brasil. Fundada em 1995, temos 25 anos, congregamos mais de 300 associados e objetivamos divulgar e desenvolver cientificamente o campo da terapia familiar, fomentando estudos, ensino, pesquisas e ações sociais em todo o estado do Rio de Janeiro. Durante a pandemia do coronavírus, pensamos inicialmente que iríamos parar ou diminuir o ritmo do nosso trabalho na associação. Mas, passado o susto e a insegurança que sentimos diante do novo cenário, nos reinventamos. Unimos esforços e, nesse momento tão difícil para todos, enfrentamos nosso inimigo comum, o vírus e seu impacto na situação emocional, social e econômica do nosso povo. Nosso momento mais brilhante foi quando decidimos transformar o impacto do coronavírus e do isolamento social em desafio, aprendizagem e desenvolvimento de novas habilidades. O que aconteceu com as famílias impactadas pela paralisação em pleno isolamento social? Casais e famílias começaram a apresentar muitas questões desafiadoras. Se, por um lado, muitos casais conseguiram encontrar ou acelerar uma relação amorosa durante o isolamento social, muitos outros também decidiram se separar. Durante a pandemia, o número de divórcios aumentou. Observamos ainda o aumento de casos de violência doméstica, provavelmente devido às mudanças na dinâmica da família, impondo maior convivência como consequência do desemprego, home office e isolamento social. O estresse dos filhos estudando online em casa, os pais em home office, o desemprego promoveram um aumento exagerado e repentino da convivência familiar, que trouxe diversos efeitos psicológicos e sociais. O medo da doença, as perdas das pessoas queridas, as mortes solitárias sem despedidas. Como enfrentar tantos lutos? A pandemia ainda impôs às pessoas um contato maior consigo mesmo, o que trouxe à tona vulnerabilidades, nos deixando mais sensíveis e à flor da pele. O isolamento social, a ansiedade, o medo do contágio, a incerteza, o estresse crônico e dificuldades econômicas pode estar levando ao desenvolvimento e à exacerbação da depressão, ansiedade e do uso de substâncias, assim como de outros transtornos psiquiátricos em populações vulneráveis, podendo, inclusive, desencadear comportamentos suicidas. As consequências da crise decorrente do Covid-19 para a saúde mental provavelmente estarão presentes por muito tempo e atingirão o pico mais tarde do que a pandemia real. As sequelas psicológicas da pandemia provavelmente persistirão por meses e anos. Bom,
O trabalho do terapeuta familiar promove melhor comunicação, mediando as reconciliações e separações, dando suporte aos pais de crianças e adolescentes e aos idosos, trabalhando com perdas e lutos, facilitando a reorganização familiar frente a tantas mudanças. Nosso trabalho é relacional, focamos nas relações, né? E temos muito trabalho nesse momento, nos sentimos assoberbados de trabalho. O que fizemos então? A Abratef apoiou diversos programas de ajuda à população por todo o Brasil, desenvolvidos em parceria com suas regionais, procurando levar ajuda humanitária e terapêutica a diversas regiões. A Associação de Terapia do Rio de Janeiro, nesses tempos de pandemia, criou diversos programas para lidar com essa realidade e passamos a realizar todas as nossas atividades de forma online. Aprender e aprimorar o manejo com a tecnologia. Os atendimentos online de casais e famílias foi para a gente um grande desafio e uma grande saída. Através da tecnologia, podemos atender famílias em situações de vulnerabilidade, impactadas pelo medo, pelas perdas, pelos lutos, pelo isolamento social, em espaços sociais antes de difícil acesso. Era muito difícil essas pessoas chegarem ao nosso consultório. Eram pessoas que às vezes tinham dificuldade até para pagar a passagem. E nós conseguimos ir dentro da casa delas, em lugares perigosos, e atender a família toda. Outro evento que aconteceu é nós podemos atender a família que mora cada um num lugar diferente e poder estar junto com toda essa família, os pais, os avós, os filhos, os netos. Então, foi uma experiência bastante interessante essa passagem para o mundo online. E com isso, descortinou-se para a gente também um Brasil real, como se tivéssemos colocado uma lupa sobre a realidade social brasileira das famílias desfavorecidas. Atendemos as pessoas via Zoom, WhatsApp, telefone, qualquer meio que fosse possível levar nosso cuidado e apoio. O nosso projeto de atendimento social começou, como a Ana falou, bem antes da pandemia. No entanto, foi ampliado enormemente depois dela. Estamos, no momento, desenvolvendo 2 programas de ação social. Atendimentos terapêuticos a casais e famílias a preços acessíveis e atendimentos emergenciais online gratuitos durante todo o período de pandemia. Temos mais de 40 terapeutas voluntários disponíveis para contribuir com os atendimentos e muitas famílias atendidas, mais de 140 famílias já atendemos. Para os terapeutas voluntários que atendem esses programas, criamos um grupo de intervisão, onde compartilhamos dilemas vividos com esses atendimentos, que não é fácil. E é um momento muito especial, muito bom, muito rico, porque dentro da associação temos diversas abordagens teóricas. Então, essa troca, essa diversidade, promove uma riqueza e uma abertura de possibilidades de caminhos para saídas, né, para dilemas terapêuticos muito importantes. Percebemos ainda que nossos associados precisavam do nosso apoio e a nossa diretoria criou diversos programas e atividades para interagirmos. Um deles foi o programa Cuidando de Nós, um encontro de apoio e compartilhamento de experiências e desafios vividos pelos nossos associados durante o período de pandemia, onde compartilhamos as nossas angústias, né? Também criamos um programa de desafios da clínica, no qual compartilhamos e estudamos casos clínicos desafiadores, atendidos com a finalidade de fomentar o desenvolvimento científico. Então, a gente apresentava o caso e um grupo se reunia para estudar o dilema daquele caso, e isso possivelmente virará um livro ao final da nossa gestão. Criamos lives mensais online e eventos para desenvolver e aprimorar tanto nossa comunidade como a sociedade, instruindo-a a buscar ajuda. Um dos grandes projetos foi estabelecer parcerias com instituições e associações afins, levando a terapia de família mais perto da sociedade. O time Humanidades tem sido uma dessas grandes parcerias, tanto nos enviando famílias para atendimento, quanto nos acompanhando em nossas atividades e lives, como propondo atividades sempre muito enriquecedoras. Estamos muito próximas, trocando experiências e compartilhando o desejo de contribuir com o nosso povo brasileiro. Estamos juntas nessa caminhada de amor e esperança. Gratidão, muito obrigada. Em meu nome, em nome da Abratef e da ATF, mais uma vez, parabéns por esse belíssimo trabalho, por esse delicioso encontro. Para quem não nos conhece, venha conhecer a TFRJ. Visite o nosso site www.atfrj.org.br. Um grande abraço a todos. Muito obrigada mais uma vez.
Ai, que linda, minha amiga. Venham, nós estamos atendendo famílias e casais, estamos, né, com espaço para isso, né? Que bom acontecer. Enfim, eu acho que essa solidariedade, instituições se dando as mãos e o time consolidando isso nesse evento maravilhoso, gente. É emocionante, não é? Eu estou emocionada, cada um que fala, eu me emociono. Eu imagino que vocês também. Rosane, muito obrigada. A gente vai agora dar continuidade. Agora vamos chamar a Gláucia, que ela é voluntária, né, no Centro de Valorização da Vida, o CVV, que dá apoio emocional e prevenção do suicídio. Gláucia, muito, muito, muito prazer em ter você aqui, tá? Muito mesmo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria primeiramente agradecer o convite, né, da Daniele, da Ana Luísa e de todos os organizadores do primeiro simpósio de Time Humanidades. É um grande prazer mesmo estar aqui presente, poder falar um pouquinho sobre as nossas experiências nesse período, né, de pandemia, nesse período que a gente teve que se reinventar. Bom, eu vou falar um pouquinho, né, para quem não conhece, né, meu nome é Gláucia, sou voluntária do CVV, o Centro de Valorização da Vida. O CVV é um serviço humanitário, é um serviço filantrópico e gratuito que existe há quase 60 anos, né? No ano que vem nós vamos fazer 60 anos, né? É um serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio. Então, o CVV existe desde 1962, foi criado em São Paulo, e hoje nós congregamos mais de 120 unidades, mais de 120 postos espalhados pelo Brasil inteiro, né? Com cerca de 4.000 voluntários, mais ou menos. Então, são muitos voluntários, muitas pessoas atuando aí com apoio emocional, levando a população essa escuta, né? Essa escuta compreensiva. A gente tem mais ou menos, aproximadamente, 13 milhões de atendimentos por ano, né? Foram os últimos dados, acredito que esse ano a gente vai ter outros dados. E o CVV, ele é composto por voluntários. O CVV são voluntários treinados, né, que fazem, nós recebemos treinamento inicial, nós temos um treinamento constante, então nós estamos o tempo todo, né, trabalhando nisso. Né. O serviço que o CVV oferece é gratuito, é sigiloso, né, nós trabalhamos tanto nas rodas de conversa, quanto no atendimento online, com a questão do sigilo, né? No caso do atendimento do 188, por exemplo, existe o anonimato, a pessoa não precisa se identificar, então ela não precisa falar o nome dela, não precisa, ela conversa com o voluntário, né? Liga qualquer horário do dia ou da noite, o serviço funciona 24 horas, então é um serviço muito importante, né? Porque as pessoas podem acessá-lo mesmo quando tudo está fechado, né? O CVV hoje, né, congrega uma série de serviços, né? Nós chegamos até a população a partir de vários canais, né? O mais conhecido é o 188, que é esse atendimento que é por telefone, a pessoa liga do telefone fixo ou celular, é gratuito, então as pessoas ligam qualquer horário do dia ou da noite. Mas nós também oferecemos no site, né, cvv.org.br, o serviço de chat, então as pessoas que não têm tanta privacidade, ou pessoas que preferem escrever ao invés de falar, nós temos o atendimento por chat, que tem um período de funcionamento do dia. E também por e-mail, se a pessoa quiser enviar um e-mail, vai receber uma resposta de um voluntário. O CVV, em período fora da pandemia, né, agora, possivelmente em breve, nós vamos retornar, mas aos poucos, né, também oferece atendimentos presenciais, né, em alguns postos, principalmente no horário comercial, é oferecido atendimento, cada unidade, cada local funciona à sua maneira, né, de acordo com as suas possibilidades, e nós temos o serviço do CVV Comunidade, que é o braço do CVV que vai para fora do CVV, que vai para a rua. Então, nós vamos até as comunidades, né? Quer seja escolas, universidades, empresas, né? Instituições privadas, públicas. Nós vamos onde nós vamos fazer essas atividades, né? O CVV Comunidade, ele oferece uma série de
de atividades, nós chamamos de ferramentas, nós temos várias ferramentas e normalmente são feitas de forma coletiva, então nós fazemos rodas, né, onde são atividades diferentes, com dinâmicas diferentes, né. O CVV Comunidade, ele é um serviço que também faz parte do programa de apoio emocional do CVV, então normalmente ele era feito de forma presencial, só que durante a pandemia nós tivemos que nos adaptar, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, daqui a pouco. O CVV Comunidade oferece cursos, capacitações, treinamentos, atividades diversas, né? É um trabalho coletivo, então nós fazemos em roda e normalmente, né, agora virtualmente, em rodas virtuais, né? E levando, né, a proposta do CVV Comunidade é levar um pouquinho do CVV para a sociedade, levar para a sociedade aquilo que a gente vivencia dentro do CVV, porque é um processo de transformação, de conhecimento, de autoconhecimento, de aprender a ouvir, né, aprender a falar também. Então, nós nos desenvolvemos ao longo do nosso trabalho, né, ao longo dos nossos treinamentos iniciais, mas também ao longo de toda a nossa vida enquanto somos voluntários. O CVV Comunidade, né, o serviço mais conhecido dele é o CVV GAS, né, o Grupo de Apoio ao Sobrevivente de Suicídio. Aliás, hoje, dia 20, né, de novembro, é o Dia Internacional dos Sobreviventes Enlutados pelo Suicídio. É importante nós lembrarmos disso, né? O CVV GAS, durante a pandemia, ele ficou desativado, porque nós entendemos que é um serviço que precisa desse contato, né, presencial, mas em breve ele deve retornar. Mas nós temos outras ferramentas, por exemplo, o CineCer CVV, que é a exibição de um filme, e aí depois conversas a partir dessa temática que o filme traz. Então, nós temos atividades que vão possibilitar que a pessoa se conheça melhor, que ela entenda alguns sofrimentos, né, que ela vivencia, algumas coisas que ela sente. Então, nós vamos falar sobre isso, né? Existe o CRC, o Caminho de Renovação Contínua, e outras atividades que a gente não vai ter muito tempo aqui para falar. O CVV oferece, né, uma escuta empática, oferece aceitação, respeito, compreensão, disponibilidade, né, são a nossa proposta, né, aquilo que nós levamos até as pessoas. Durante o período da pandemia, né, os atendimentos, os treinamentos, o CVV já fazia treinamentos virtuais, já tinha um serviço remoto. Durante a pandemia, isso foi ampliado, né? Isso foi muito ampliado para que a gente pudesse manter o serviço do 188, por exemplo. O CVV Comunidade, que era presencial, nós precisamos inovar, nós precisamos adaptar todas essas ferramentas para serem feitas de forma presencial, de forma remota, né? Para que a gente pudesse fazer através das plataformas. Nós criamos, né, o CRC, as salas de CRC virtual. Hoje nós temos 46 salas, né? O CRC, o Caminho de Renovação Contínua, é uma atividade em roda, que trabalha com temáticas específicas. Então, cada semana uma temática é discutida a partir de uma metodologia específica, onde a gente trabalha o que a gente chama de exercício de vida plena, né? A gente olhar para nós mesmos e podermos trabalhar essa questão do autoconhecimento, né, de estar consigo mesmo, e também de compartilhar as vivências uns com os outros, né? Mas nós temos, né, nós temos roda de conversa, nós temos cursos, os cursos de formação, nós temos oficinas, seminários, enfim, várias atividades que nós adaptamos para esse meio virtual, né? E nesse período de pandemia, nós tivemos que repensar essas ferramentas para que elas pudessem funcionar, né, de uma forma virtual, mas hoje nós estamos com quase todas as atividades do CVV Comunidade estão sendo oferecidas também de forma virtual. Então, hoje nós temos cursos de escutatória, né, o seminário Saber Escutar é uma Arte, são todas atividades que ajudam as pessoas a escutar, né, e a serem melhores ouvintes ou escutadores, né, se a gente for pensar no escutatório. A gente, durante a pandemia, lá no início da pandemia, lá em 2020, né, nós fomos convidados a participar de alguns encontros com o time Humanidades, onde nós
nós trouxemos a nossa experiência, né, do CVV, principalmente a nossa abordagem, né, nós trabalhamos com a CP, né, a abordagem centrada na pessoa, nós nos focamos na pessoa e não no problema. Então, com esse trabalho de apoio emocional que o CVV oferece, e já tem aí quase uma jornada, aí de uma vida, né, quase 60 anos de tradição e de trabalho, e sempre em transformação, sempre adotando ferramentas novas, práticas novas, sempre tentando inovar e fazer um atendimento melhor. Bom, eu gostaria, né, para encerrar, de agradecer o convite novamente. É um grande prazer estar aqui, é um grande prazer poder participar dessa atividade tão calorosa. Muito obrigada. Oi, Gláucia, obrigada, nós te agradecemos. Eu tive o privilégio de estar ouvindo você, né, passar essa experiência, esse seu amor, essa fé no time Humanidade, e vou falar que a gente aprende muito, a gente pensa, escutadores, né? Mas nem sempre nós somos tão bons escutadores. Eu gosto desse tema, acho que é bacana, e aí a gente agora aprendi com você lá naquela palestra, vem aprendendo, tenho muito, muito orgulho de estar aqui também com você e o movimento do CVV, que tanto admiro, tão consolidado, né? Obrigada aí, e vamos dar continuidade, depois vamos ver como é que está a pergunta. Ana Maria Zampieri é pós-doutora em Psicologia Clínica, pós-graduada em Psicotrauma, coordenadora do Programa de Ajuda Humanitária Psicológica, autora de livros e artigos nacionais e internacionais. Ana, é um prazer te ter aqui, já te encontro em outros lugares, ainda bem, né? A família, MDR e outros, sempre Obrigada. Colaborando, sempre um trabalho lindo, colaborativo e de capacitação, né? Também de nós profissionais, que você também sempre, né, nos ofereceu. Um beijo, o espaço é seu. Obrigada, bom dia a todos. Bom, como humanidade somos sobreviventes de catástrofes e pandemias, então nós temos aí transgeracionalmente um know-how de como lidar com tudo isso, e uma das, vamos dizer assim, uma das possibilidades neste momento, nesta pandemia, é conhecermos várias pessoas que colaboram muito na rede de atuação de todos nós, e um desses ganhos foi conhecer a Ana Luísa e o time Humanidades. Então, me sinto em casa falando com vocês, de certa maneira. Esse grupo, faz cerca de 30 anos, nós já trabalhamos com programas de ajuda humanitária psicológica dentro do Rotary Internacional, que tem 126 anos. Então, sempre são trabalhos voluntários, humanitários, a partir de capacitações. Nesses tempos de pandemia, como todos já falaram, precisamos renovar, reatualizar e rever vários paradigmas aí do nosso atendimento, da nossa visão como pesquisadores e clínicos e educadores para poder atuar no campo desses projetos de ajuda humanitária psicológica dentro do Rotary Internacional, com várias parcerias. Então, hoje eu vou apresentar para vocês, acho que uma coisa, um aspecto que eu acho que é importante dentro desses vários trabalhos do PAP, que é a capacitação do que nós chamamos de assistência psicológica integrativa em pandemia, não apenas como fazíamos antes para profissionais da área da psicologia, da psiquiatria, mas também para os profissionais da área de saúde pública mental, de várias profissões. Então, nós desenvolvemos, baseados em alguns pilares, desde o pilar filosófico do pensamento complexo, né, e da teoria da complexidade, atuando dentro de uma área da qual somos parceiras dentro da USAL, da Associação de Psicanálise da Argentina, que é o conceito do disruptivo dentro dessas situações de catástrofes e desastres, cujo criador foi nosso orientador de doutorado, inclusive o Dr. Beniacá, e também articulando tudo isso as questões do CIB, que são as modernas pesquisas
dentro do Einstein, relacionado a como lidar com a saúde baseada na autonomia e na autogestão de equilíbrio emocional. Então, eu vou mostrar para vocês essa busca do que nós chamamos da corresponsabilidade planetária da saúde mental dos nossos irmãos. E, principalmente nessa época, dentro do que a gente poderia colaborar para buscar a prevenção da desarticulação entre afeto e representação em todas as várias facetas das vivências e experiências que a pandemia do coronavírus nos tem trazido já nessas suas várias etapas. Então, buscamos trabalhar, principalmente, nas experiências, nas vivências de vazio, desvalia, desamparo, desproteção, em que os pilares de incerteza e confiança básica ficavam alterados. Então, como ajudar as pessoas a desenvolverem para a busca dessa resiliência no enfrentamento da pandemia, essa possibilidade de aprendizagem, de autogestão, do equilíbrio emocional, baseados, então, em roteiros e alguns protocolos muito simples, que construímos cinco deles, e pensamos que, depois que começamos a pandemia e todo esse movimento, nós pensamos que o mais importante seria capacitar profissionais da área de saúde pública mental para que eles, então, pudessem ampliar esses atendimentos focais, são de 3 a 5 encontros, grupais, individuais, com casais e com famílias, e também atendendo aí grupos de médicos intensivistas e de professores da área da educação pública. Então, vou passar e vou apresentar rapidamente, pelo tempo. São vários apoiadores da Universidade do Estado de Goiás, temos também a Delfos, aí do Rio de Janeiro, a Abratef, que já foi citado, parceiros da educação, a Associação de Saúde da Família do Estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde e de Educação do Estado de São Paulo, e a Ecobioética, que são representantes da Ecobioética da Cátedra da Unesco, que também pertencemos aqui no Brasil. Então, pode continuar, Marjan, por favor, o próximo. Então, nós fizemos várias parcerias, e uma delas, como está aqui, com o time Humanidades, que foi quando eu tive o prazer de conhecer a Ana Luísa e outras pessoas preciosas desse movimento humanitário. Marjan, pode ir, por favor, que é rapidinho, tá, Marjan? Então, só para falar rapidamente que esses atendimentos, eles tiveram aí esses roteiros e alguns protocolos, de forma que as pessoas, não apenas da psicologia, da área da saúde mental, da psicologia e da psiquiatria, mas outros profissionais como enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais da área da saúde mental pública pudessem fazer atendimentos para ter, vamos assim dizer, um guia, um roteiro naquele momento de caos e de desorganização em que vivemos principalmente na primeira fase da pandemia. E começávamos sempre assim, cuidando dos cuidadores, aplicávamos esses protocolos, fazíamos vivências com eles e depois fazíamos, então, os treinamentos para que eles pudessem aplicar nas pessoas que estivessem atendendo. Próximo, Marjan, por favor. Além disso, criamos o que chamamos de encontros colaborativos dentro do grupo do PAP, que hoje tem mais de 2.000 profissionais, esses sim todos da área da psicologia e da psiquiatria, para que pudéssemos nos alimentar na transdisciplinaridade. Então, aqui recebemos vários, até hoje, com lives semanais, recebemos vários apoios que precisamos da neurologia e principalmente agora das sequelas pós-pandêmicas, seja de pessoas que estiveram internadas, seja de pessoas que foram infectadas,
movimentações com a questão da vacinação e como fazer sensibilizações em escolas com relação a isso, com vários infectologias do Brasil, também com a área da psiquiatria, a área da nutrição, a área da expertise da economia e dos impactos econômicos e como que isso afeta a família, a área da sexologia. E trabalhamos também com pais e mães e famílias que tinham a revelação, né, o que a gente chama do processo de saída do armário, nessa área da sexologia, dos filhos que dentro de casa se manifestavam, então, com as suas diversidades de orientações sexuais. E aí também contamos com algumas empresas que têm desenvolvido esses trabalhos para os seus funcionários. Então, foi aí que nós fomos construindo, pode passar, Marjan, por favor, várias possibilidades de trabalhos com vários temas que estão aqui, mas depois vocês podem ver, não quero... Pode passar, Marjan, por favor, apenas para apresentar um painel para quem tiver interesse próximo em conhecer e trazer rapidamente, nós temos feito avaliações antes e depois com as pessoas atendidas por esses 5 roteiros de atendimento em vários lugares do Brasil, 9 estados, 23 cidades, e trazemos quais foram as principais emoções iniciais e baseadas em medo, tristeza, impotência e angústia, quais as que a gente chama de cenas traumatogênicas, porque os eventos não são traumáticos, eles são potencializadores de traumas, a posteriori saberemos disso, dentro das vulnerabilidades, dentro dos recursos resilientes das pessoas. Então, trabalhamos situações de visões de covas abertas na mídia, vejo muito impactante essa questão, familiares mortos sem velórios, notícias com um número de mortes, vocês lembram que houve um momento altamente traumatogênico, tantas mil pessoas em tantas cidades, isso crescia, a impossibilidade de fazermos os rituais de velório de nossos amigos mortos, e trabalhamos também os temas das pessoas sentirem-se desprotegidas e desrespeitadas com relação às lideranças psicológicas do nosso país. Próximo, por favor. Trabalhamos também as crenças positivas a posteriori do desenvolvimento desses roteiros de autocuidado e autogestão da saúde emocional, como as mais frequentes: posso me cuidar, faço o meu melhor, sou uma boa pessoa, eu posso enfrentar, depois de trabalhar crenças negativas, como eu sou culpado porque eu contaminei meus familiares, eu me contaminei, me expus ao vírus, não consigo me controlar, eu trabalho com a emoção das raivas, eu sou vulnerável. Próximo, por favor, Marjan. Então, nós temos uma grande parceria com a Escola Matrística, que vocês devem conhecer, com o nosso recém-falecido Humberto Maturana, com quem desenvolvemos várias possibilidades do que ele chama do amar humano. E como o amar humano, nessa nossa profissão da área de saúde mental, pode, através da legitimação da subjetividade, das experiências narradas com as pessoas com as quais atendemos, na consciência de vivências infaláveis, né? Porque a vivência é diferente da experiência, e como que através do relato das narrativas de experiências podemos ter acesso às diversas vivências nessa linguagem das diversas possibilidades da pandemia. Então, as emoções finais desses nossos trabalhos têm sido esperança, alívio, confiança e paz, aqui com os profissionais da área de saúde mental. Estou indo muito rápido porque tem coisas que eu deveria ter tirado, me desculpem o ritmo aí. Por favor, a próxima. Então, para ir terminando,
O PAP, Programa de Ajuda Humanitária Psicológica, ele propõe, e atualmente nós estamos com um curso dentro da FURB, que é a Fundação Universitária Regional de Blumenau, um dos nossos parceiros há cerca de 12 anos nesses projetos de atendimento em catástrofes e desastres. Nós estamos, então, propondo como um dos pilares do nosso trabalho a assistência psicológica na relação das diversas experiências do nosso povo, ajudando, então, principalmente profissionais da saúde mental da área da saúde pública a desenvolver autonomia emocional do cuidar-se em relação à saúde mental. Então, posso ter relações melhores comigo, somos corresponsáveis pela saúde mental no sistema planetário, é uma das nossas frases carro-chefe desse momento. Atualmente, nós estamos fazendo, há cerca de 4 meses, trabalho com os professores de escolas públicas, principalmente na periferia, em parceria com parceiros da educação, preparos para os professores receberem, então, as crianças presencialmente, crianças e adolescentes presencialmente, trabalhando com as questões desses professores, com situações de como equilibrarem-se emocionalmente, como cuidar de crianças e como cuidarmos nós, profissionais de saúde mental, de pessoas que passam pelos mesmos dramas ou pelas mesmas circunstâncias que temos vivido. Nós também temos adoecido, temos perdido parentes, não participamos de alguns rituais de velório, alguns de nós teve impactos econômicos importantes e etc. E uma das coisas que eu falei para a Ana que ia deixar para vocês foi a construção de um áudio para as crianças do ensino fundamental, onde uma criança fala de como podemos, através do ensino do respirar e do reconhecer emoções básicas, nos acalmar. É um vídeo que se chama O Ar que Acalma, que eu também deixei disponível com a Ana Froz, caso vocês desejem ter contato. Então, é nessa disponibilidade de colaborar nos vários momentos aqui da pandemia no mundo e aqui no nosso Brasil, no nosso estado, que nós estamos, então, e continuamos nesse trabalho de formação, de assistência psicológica integrativa na pandemia. Muitíssimo obrigada. Desculpem aí se eu corri para poder dar tempo. Aqui tem os meus contatos, eu estou às ordens com muito prazer e espero que nós, do PAP e o time Humanidades, continuemos essa parceria tão boa, tão bonita e tão frutífera. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Ana Maria. Nossa, é muita coisa para o tempo que nós deixamos para vocês, de desafio para vocês todas, eu sei, tá? Esse é um trabalho maravilhoso, imenso, acompanho bastante, te admiro muito, como a todos aqui dessa mesa, pelo trabalho que faz diferença no mundo, né? Faz diferença no Brasil e também faz no mundo. Mas para a gente estar aqui fechando a mesa, não sei como estão as perguntas, eu queria fazer só um fechamento rápido, pode ser? Só para agradecer a Daniele Grispan, que está junto comigo na coordenação dessa mesa, trazendo convidados maravilhosos. Dani, muito obrigada pela sua parceria. Ana Luísa Novis, você é uma pessoa incrível, especial, você sabe, está no coração, só não vou poder chorar aqui. E time Humanidade, amo vocês todas e vocês aqui, dessa mesa maravilhosa. Agradeço vocês existirem. Aí, começamos pelo conselho, vamos fechando nas parcerias nas redes de afeto, porque o que fica, eu estou lembrando da Gláucia, né, dos escutadores, essa é a escuta afetiva, ela se consolida realmente na rede, e a gente escuta a dor, e a gente escuta amor, a gente fala dor, e a gente fala amor. Eu acho que essa é a troca maior
Deixo um beijo para vocês, agradeço muito a confiança de estar nessa mesa maravilhosa